Uma boa noite a todos. Eu sou Selma Souza, da Comunidade Católica aí de Anunciai. Seja bem-vindo, você em casa, a mais um programa Amarte Mais. Uma boa noite, a paz de Jesus. Jaque, como você está? Boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Regis. Boa noite, irmãos. Vocês aí de casa. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Como vocês estão? Estávamos com saudade, né, Selma? Sim, estávamos mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se você está assistindo pela primeira vez, mande aí nos comentários. Depois nós vamos mandar um abraço especial para você. Não se esqueça de curtir e compartilhar. É isso mesmo. Você que está em casa, compartilhe, porque hoje o nosso programa está muito bom, com grandes informações, testemunho. E você em casa vai compartilhando com os amigos e com a família. E o nosso convidado de hoje é o Regis. Boa noite, Regis. Boa noite, Selma. Como você está? Graças a Deus, bem. Assim, um pouco nervoso, né? Imagina. Feliz por estar aqui participando desse momento tão especial. Que bom. Nós que estamos felizes por ter você aqui. Tá? E a gente queria que você apresentasse. Você é casado, quantos filhos, que paróquia que você pertence. Fala um pouquinho para nós. Falar de nome, né? Todo mundo me chama de Regis, mas na verdade meu nome não é Regis, é José Antônio de Souza. Nossa! O Regis surgiu porque esse deveria ser meu nome, era o nome que minha mãe tinha escolhido, e tudo está ligado à igreja. E como padre, o padre da ocasião era muito bravo, e você primeiro batizava a criança e depois ia se preocupar em registrá-la. E aí ela sabia que tinha que pôr o nome de santo, mas já me chamava de Regis. Então, ela, na hora, quando o padre perguntou o nome, falou assim, o nome dele é José Antônio. E ficou, porém, eu cresci como Regis, né? Como disse a Selma, eu sou de Hortolândia, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Comunidade Nossa Senhora do Amparo, sou casado, tenho 3 filhos e tenho um netinho, que é uma graça. Olha só. Lindo demais. E faço parte do grupo de oração São Paulo Apóstolo. Essa é a minha origem. Que bom. E como foi o seu encontro pessoal com Jesus? Conta pra gente, o pessoal de casa está curioso para saber. Esse momento é bastante marcante, né? Eu entrei muito cedo, para mim, muito cedo na renovação carismática, porque depois pude ver muitas pessoas se encontrando com Jesus mais tarde, mas quando eu tinha por volta de 20 anos, foi que aconteceu a minha experiência em um cenáculo, né? Fiquei encantado num cenáculo em Cianorte, segundo cenáculo de Cianorte, no Paraná. Fiquei encantado com aquele povo da renovação carismática, um povo barulhento, alegre, contagiante, festivo. E aquilo tocou, né? Aquilo tocou bastante e acabei querendo saber como fazer parte daqueles encontros e fui até um grupo de oração. E de um grupo de oração fui para a minha primeira experiência de oração. E lá aconteceu o meu encontro pessoal com Jesus. E você não morava em Hortolândia, você morava... Não. Eu namorava minha esposa, e minha esposa teve que voltar para Cianorte para ficar com a mãe. E na sequência ela perdeu uma irmã, uma fase bastante difícil. E eu fui para Cianorte. Estava desempregado daqui, arrumei um trabalho numa empresa lá em Cianorte, numa fábrica de doce. Eu era mecânico de manutenção. E lá então, eu comecei a minha caminhada dentro da renovação carismática, né? E assim, é algo que eu não esqueço, é um grande marco na minha vida, que até hoje eu guardo grandes e boas recordações. E de lá você veio para cá, daí?
E aí mora a história, né? Mora uma outra história. Minha esposa, a gente havia se conhecido aqui, nos casamos lá, mas depois ela começou com muita vontade de voltar para cá, gostava daqui, e eu aproveitei, porque meus pais estavam aqui, e eu voltei para Hortolândia, né? E desde então estou aqui em Hortolândia. E qual a sua participação na vida da igreja hoje? A minha participação na vida da igreja. Hoje eu sou coordenador de um grupo de oração, nós estamos fazendo uma transição de coordenação, mas eu ainda estou como coordenador no grupo de oração São Paulo Apóstolo, dentro da comunidade Nossa Senhora do Amparo. E pregador, né? Atendo os convites dos grupos de oração, até das pastorais também, para fazer alguns trabalhos de formação. É a minha participação ali dentro da comunidade, de acordo com a necessidade. Mas você já foi coordenador de grupo de oração em outros momentos? Sim. Fui muito jovem coordenador do grupo de oração. Quando vim para Hortolândia, foi um negócio assim muito, muito interessante, né? Porque bem no começo, a minha vontade era ser pregador. Olha só. Porque eu fui ao retiro de experiência de oração. Nós chamávamos experiência de oração, depois nós tínhamos um encontro chamado de aprofundamento 1 e aprofundamento. E eu ficava encantado com aqueles pregadores, né? Eu sentia muita sabedoria, muita intimidade com Deus, muita intimidade com a palavra, e eu queria ser pregador. E mal comecei a pregar, logo me tornei coordenador de um grupo de oração, que não era o que eu procurava, não era o que eu queria. Eu queria ser pregador, simplesmente pregador. E fui coordenador no grupo de oração por um bom tempo, Jesus e Maria, que é o grupo de oração lá da comunidade de São José, que fica lá no Parque dos Pinheiros, em Hortolândia, e também do grupo de oração Novo Pentecoste, que foi o grupo de oração que eu iniciei. Nós iniciamos um grupo ali na comunidade Nossa Senhora do Carmo, um grupo de oração que atraiu muita gente, foi onde vivi grandes experiências com Deus. E agora, por fim, fui também coordenador do grupo de oração da minha paróquia, e agora na comunidade Mas o que eu faço parte. pregador, ele nos contagia muito, né? Porque ele transmite fé, uma fé que muitas vezes você fala, nossa, será que eu teria essa fé no lugar dele? Então, eu vou falar para você, Selma, aconteceu algo interessante. Nesse retiro de experiência de oração, eu fiquei tão tocado, mas tão tocado, que tinha um momento lá, que no intervalo você recebia oração na capela. Uhum. Então a gente saía para a capela para receber oração. E o servo que conduzia a oração disse assim para mim, falou assim, mas o que você quer pedir? Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, eu quero ser pregador. Eu quero ser pregador igual aquele senhor lá, o seu Nelson. Aí ele falou assim para mim assim, você quer ser pregador? E aí eu perguntei para ele, mas você é pregador? Porque ele disse que ia orar para mim, né? Uhum. Eu falei, você é pregador? Ele falou, não sou. Eu falei, e o que você é aqui? Olha a petulância da minha parte. Jovem, né? Jovem, 20 anos. Ele falou, não, eu sou servo. Aí, por fim, ele começou a orar por mim. Eu confesso que foi uma das orações que mais tocou em mim. Porque quando ele começou a oração, aquilo mexia comigo. Ele conduzia a oração e eu sentia Deus, na oração daquele moço, eu sentia Deus falando no meu coração, né? E aí ele orou por mim, justamente. E as coisas foram acontecendo naturalmente. E logo eu comecei a pregar. Olha só. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, de coordenador de grupo de oração, você chegou até a nossa diocese de Campinas. Sim. Né? Eu nunca, Selma, na verdade, assim, eu nunca procurei coordenação, né? Como disse para você. Mas chegou, né? Mas cheguei lá. Eu sempre fui apaixonado pela palavra. Me apaixonei pela palavra, me apaixonei pela pregação. E
E aí, com os trabalhos, com as participações dentro do Ministério de Formação, que era o meu sonho se tornar formador, eu me tornei, fui escolhido, por uma graça de Deus, fui escolhido para ser o coordenador do Ministério da Arquidiocese de Campinas, né? Fiquei ali 3 gestão de coordenação arquidiocesana e foi uma experiência maravilhosa, né? Então, você sempre recebeu esses convites, né, como uma graça de Deus, um presente de Deus. Sim. E não como um fardo. Não, porque nunca chega, como fardo. Porque chega determinado tempo que a gente fica meio cansado, como a gente estava falando antes de começar. Fica cansativo, a gente fica exausto, porque não é só a coordenação, você é pai, Justamente. esposo, né? Verdade. De fato, é uma coisa interessante, né? Dentro da renovação carismática, nas formações que a gente dá, a gente sempre recomenda aos servos que tenha discernimento, que tenha sabedoria, que faça uma boa da sua condição ao assumir um convite, um compromisso. Porque senão a gente cai no ativismo, né? E eu, não diferente disso, durante muito tempo, tive uma vida extremamente carregada, mas nunca recebi um ministério, uma coordenação, ou um convite como durante a minha trajetória, durante a minha caminhada até os dias de hoje. Isso para mim sempre foi uma graça e sempre para mim foi um presente de Deus, uma oportunidade. E digo mais ainda, eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo podem dizer isso. Tudo que eu sou hoje, como homem, como profissional, como esposo, como pai, eu devo à igreja. A palavra e, sobretudo, devo ao Senhor. Porque foi dentro da igreja que eu pude crescer como pessoa. E a sua família? Ela se envolvia junto? Muito bem. Boa pergunta. Na verdade, eu fui para a renovação através da minha esposa, né? Quando eu a namorava, ela me levou para esse segundo cenáculo. Vamos participar. Era uma tarde de domingo, era final do cenáculo. Era a última hora do cenáculo. Você pegou todos os dias? Não fui todos os dias. Peguei só o finalzinho. E ela falou assim, vamos lá no cenáculo da renovação. E eu fui para o cenáculo. Isso foi... Isso em 1992. Isso, em 92, eu fui para o segundo cenáculo. E ela me levou. Então, ela conhecia por alto, ela já conhecia a renovação. Então, a minha esposa sempre acompanhou. Ela... É óbvio que no começo, quando eu me tornei pregador e coordenador, as atividades eram bastante, ela não estava acostumada a isso, tinha um pouco da minha ausência, mas ela foi absorvendo, logo também se tornou serva no grupo de oração, uma pessoa muito dedicada à oração, muito íntima de Nossa Senhora, uma boa mãe, uma boa esposa, e eu tenho, como disse, 3 filhos. E uma coisa interessante, e você, servo, sabe disso, que quando você cuida do Senhor, né, como diz o próprio Senhor, cuida dos meus que eu cuido dos teus, quando você cuida do Senhor, o Senhor cuida dos teus. Né? Então, hoje, o meu filho mais velho é casado, tem sua atividade dentro da sua paróquia, é um bom católico, uma pessoa de uma fé praticante mesmo. O meu filho do meio, o Nicolas, que tem 20 anos, também muito dedicado à vida de fé, um excelente filho, faz parte de um grupo de jovens do acampamento da Catedral de Campinas, tem um grupo de amigos, tem uma equipe de trabalho da qual ele sempre está sempre envolvido ali, né? E ele sempre dedicado também. E tem o Filipinho, que tem 13 anos, né? E ele, uma coisa muito legal, ele foi seguindo o passo dos irmãos. Ele foi, então, assim, muito dedicado a ler,
a pesquisar sobre a vida dos santos. Sabe, muito inteligente. Faz perguntas difíceis de Nos responder. enche de orgulho, né? Vale a pena, Vale, né? vale muito Vale a pena. E assim, no meio, né? Por que a maioria das pessoas, quando assume uma coordenação, ela fica determinado tempo, que foi o seu caso, e quando termina o mandato dela, ela sai da igreja? Boa pergunta. Né? Não sei se acontece isso lá na sua paróquia, no seu grupo de oração, porque às vezes acontece só para cá, né? Não, isso se repete em muitos lugares, né? Isso é um acontecido que se faz presente tanto dentro da renovação carismática, como se faz presente nas diversas pastorais, né? O Selba, é assim, a pessoa quando assume essas coordenações, muitas vezes ela não abre mão de outra coordenação, ela acaba acumulando coordenação. Então ela cai naquilo que dizíamos há pouco, ativismo. Então ela tem uma série de coisas para fazer. E ela não quer falar não. Ela não quer falar não, e aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas muitas vezes dizem assim, mas é o Senhor que está te chamando. Isso, eu estou te convidando, é o Senhor que está te chamando. Cuidado. Se num chamado, você o escolhido, não sente o chamado, né, Deus não pode estar me chamando, e eu que sou a pessoa interessada no meio da história, não está confirmando isso. Eu não sinto, isso não se comprova, né? Então, se aquilo não vem do Senhor, não é porque a equipe, o grupo, está indicando, está chamando, que ela deve aceitar. De modo algum. Ela precisa aprender a falar sim e falar não. Porque senão ela cai no ativismo. Aí vai acontecer aquilo que você falou há pouco. A pessoa, depois de muito compromisso, ela começa a comprometer a sua relação familiar, ela começa a comprometer o seu dia a dia no trabalho, ela começa até mesmo ter impactos na sua própria saúde. Essa pessoa, muito provavelmente, ao final da sua coordenação, se terminar bem sua coordenação, ela vai estar desmotivada, cansada, estafada. E aí ela para. Ela para. Muito diferente de uma coisa que eu comentava há pouco com você e com o Rogério, e com a equipe que está aqui. É verdade que a vida, nós temos fases na vida. Como eu disse, eu já tive assim muitas oscilações, muito compromisso, pregação, formação, retiro, encontro. Mas chegou um momento na vida que eu precisei fazer algumas priorizações, né? O ano passado nasceu meu neto, como eu disse há pouco. O ano retrasado, há 2 anos mais ou menos, 3 anos, eu deixei a coordenação do ministério na arquidiocese. Os nossos negócios, da nossa fábrica de doce, também exigia a minha presença. E eu comecei a ver que, como a nossa vida é feita de momentos, de fases, os filhos que estão crescendo, que você precisa reorganizar a sua vida. Sim. Então, você pode fazer escolhas. Não é que você não vai falar sim para o chamado do Senhor. Veja, eu não deixei de ser pregador. Eu não deixei de ser formador. É verdade que eu estava muito mais cheio de compromisso. Agora, eu precisei reordenar. Né? A idade vai chegando, a sua energia, a sua saúde. Você precisa cuidar de uma série de coisas. E os filhos vão crescendo, chega a adolescência, eles precisam dar mais a presença do filho, paterna, né? Namorada de filho. A família vai crescendo como um todo. Por um outro lado, eu faço uma ressalva aqui, para que isso não seja uma bengala também, uma muleta, né? A pessoa fala, agora eu não posso porque meu filho está namorando. Agora eu não posso porque me nasceu um filho. Agora, não é isso. Você precisa entender que Deus nunca vai deixar sua igreja desprovida de ministeriados, de pessoas para servir. Mas, porém, quando Deus te chama, você deve ir, né? Se Deus te chama de fato e você sente o chamado, você não tem desculpas, não tem como fugir,
né? Veja que muitos profetas tentaram, mas de Deus não se foge, porque a relação com Deus é uma relação de amor. Se você fugir, você vai sentir falta, você vai sentir um vazio, né? Então não tem como fugir. Você precisa tomar cuidados para não sair aceitando tudo, porque aí você começa a prejudicar a assembleia, prejudicar a igreja, o grupo, o ministério, aquilo que você está tomando conta. E não vai ter mais tempo com Deus, não tem mais intimidade com Deus, não tem tempo mais de orar, não tem tempo mais de dar as respostas. Verdade, verdade, né? Veja, o prejuízo é grande, né? E é como uma cascata, né? Se você não tem tempo, você começa a não ter tempo também para se alimentar espiritualmente, para se preparar, para se formar. Até porque isso é constante, né? Isso, a formação, não é porque um dia estive na coordenação do Ministério de Formação que eu sou o sumo formador, né? Não, mas a gente está sempre em formação, sim, sempre aprendendo. Até porque a igreja é riquíssima no desenvolvimento do conhecimento da fé, né? Veja, nós temos todo o conhecimento da palavra, mas a igreja não descansou. Ainda hoje ela mantém estudiosos, arqueólogos, sim, decifrando uma linguagem, decifrando o conhecimento para nos transmitir. Então a formação ela não se finda, ela é permanente. E certamente vou morrer ainda carecendo, precisando de formação. Exatamente. E você falando da palavra de Deus, mês de setembro, né? Mês da palavra de Deus. E qual é a sua relação com a palavra de Deus? A minha relação com a palavra de Deus. Tudo começa, até minha esposa mesmo, ela lembra de fatos, né? Ela está nos acompanhando, e eu sempre fui assim, bastante ciumento com a Bíblia, né? Então eu tenho várias Bíblias, e as minhas Bíblias elas são marcadas. Então eu sempre tive cuidado assim, com ter as minhas anotações. E eu sempre falava, cuidado com a minha Bíblia, não pega a minha Bíblia, pega aquela, não pega essa. Não é um apego material, mas é um cuidado mesmo. A minha relação com a palavra de Deus é porque para mim foi através da palavra de Deus o meu chamado. Tem um trecho da minha vida, que foi bem lá no começo, que eu estava num retiro, e isso mexe muito comigo. Eu estava no momento, no retiro, onde o Santíssimo ia ser exposto. E quando o Santíssimo foi exposto, eu corri os olhos e vi na Assembleia que as pessoas estavam chorando. As pessoas estavam passando por uma experiência que eu não estava passando. As pessoas estavam chorando, emocionadas. E eu fiz uma oração. E disse assim, Senhor, eu quero sentir o que essas pessoas estão sentindo. Deve ser muito bom. E eu falei aquilo e continuei. O Santíssimo era trasladado. E eu continuei acompanhando, até que o Santíssimo foi colocado sobre o altar. E nisso, quem conduzia a oração, disse assim, quem aqui é pai? Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, do Tiago. Era o mês de agosto, era dia dos pais. E eu levantei a mão, todo feliz, por duas razões. Primeiro, porque recebi oração e porque era pai. Né? E porque era pai. E fui até lá, muito jovem. E quando eu cheguei diante do altar, que eu coloquei a mão sobre o altar e que foram orar por mim, eu fechei os olhos e aí eu coloquei assim, encostei a mão no altar, né, que para mim simbolizava a orla do manto, o manto de Jesus, né, o altar, o fogo do altar, o Santíssimo exposto. É como se eu tocasse Jesus naquele instante. E aí eu ouvi de uma forma muito intensa uma voz, e entendi que era a voz de Deus que dizia assim, meu filho, tomai parte do meu reino. Eu chorei naquele domingo por mais de 1 hora. Eu não me lembro como que me tiraram do altar, se me pegaram no colo, se me arrastaram, se eu dei trabalho. Eu só sei que eu me vi lá de novo, do lado da minha esposa, sentado ali,
participando do encontro, mas chorando. Chorando de soluçar. Um choro que era bom, um choro que era intenso, que doía, mas era bom, e tudo porque eu ouvira Deus falando comigo. Não foi um homem falando, uma pessoa falando no microfone. Não foi o músico, não foi o pregador, mas eu ouvi Deus falar comigo. Eu tenho grifado aqui, eu tenho escrito na minha Bíblia: meu filho, tomai parte do meu reino. E aquilo mexeu demais. E quando eu me lembro disso, mexe até hoje. E eu chorei muito, mas chorei tudo que eu podia chorar. E aí começou uma sede muito grande para conhecer Jesus. E qual é a forma de conhecer Jesus? A palavra revela Jesus. E eu encontrei na palavra de Deus essa revelação de Jesus. E aí comecei a ler. Sabe, ler muito. Ler os evangelhos, ler as cartas. Fui para o Antigo Testamento, li o Antigo Testamento e sempre lendo. Chegava do trabalho, o meu prazer era chegar do trabalho, fazia o que tinha que fazer, tomava um banho, mas arrumava um jeito de pegar minha Bíblia e fazer um momento Tomou gosto. Sim, muito gosto. Então, a minha relação com a palavra, eu sempre tive minhas respostas de Deus na palavra, tive minha formação na palavra, os conselhos na palavra. Então, sempre senti Deus falar muito comigo na palavra. E como que a pessoa daí de casa, ela possa sentir esse gosto, esse amor, essa intimidade que você teve? Eu digo para você, meu irmão, que está nos acompanhando, às vezes as pessoas falam assim: eu gostaria de fazer um curso bíblico. Eu gostaria de conhecer a palavra. E a gente passa a vida inteira querendo fazer curso bíblico. E vou dizer uma coisa para você: os cursos bíblicos são bons, mas não há nada melhor do que você pegar a palavra e fazer uma leitura, um estudo direcionado, né? Veja, a Canção Nova mesmo editou vários livretinhos do Padre Jonas ensinando a palavra no meu dia a dia, né? Orientando como ler, a sequência correta, a sequência adequada, a melhor sequência para se ler a Bíblia. Tomar gosto pela palavra é deixar Deus falar com você pela palavra, é ler. Então, quando você vai ler a palavra, você deve reservar tempo para isso, né? Você vai ler a Bíblia. Então, você precisa ter um lugar adequado, um lugar silencioso e não ter pressa. Deixar o celular de lado. Eu sempre fiz isso. Para ler a palavra, eu entrava no meu quarto, como a recomendação que está em Mateus, né? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. E ele te ouvirá, né? E assim, de fato, não é diferente. Você pega a palavra e você vai ler e vai reler. Então, eu sempre fiz isso. Eu lia e relia. Grifava as palavras difíceis, ia até o dicionário. Para mim, não era palavra conhecida, eu ia até o dicionário. E eu sempre gostei de fazer comparação de tradução. Está com dificuldade? Então, eu tenho aqui uma Bíblia Ave Maria, mas eu tenho uma Bíblia Tebe, eu tenho Bíblia Santuário, eu tenho 9 Bíblias. Tenho até Bíblia em inglês, porque eu gosto de estudar inglês. Então, você faz comparação, porque na tradução o sentido não muda, mas a linguagem convence, clareia melhor, né? Há muitos textos que, usando aquela palavra, fica mais claro para você, e outros textos usando aquela outra palavra fica claro para mim. Então, o segredo é esse: é reservar tempo, local adequado, sem pressa, sem celular por perto, e ler de forma orientada a palavra de Deus. Mas ele pode estar se perguntando assim: mas eu baixei o link no celular
Então, talvez é melhor ler no celular mesmo, porque daí tem tem a primeira leitura, tem o salmo, a segunda leitura. Tem né? a liturgia, né? A liturgia, exatamente. A liturgia diária. Muito bom, mas eu reforço que a melhor forma mesmo ainda é você ter uma Bíblia física, né? Você ter a Sagrada Escritura em papel mesmo. Por quê? Porque você pode fazer anotações, você pode sublinhar, você pode fazer correlação, né? Você pode pegar um texto bíblico aqui e falar, nossa, há um versículo que fala sobre esse assunto, você anota ali. Então você faz essa correlação, né? Você pega lá em Atos dos Apóstolos algumas citações que depois você vai ver presente em outras cartas, né? Então, assim, nada melhor do que... eu gosto do mundo eletrônico, do mundo virtual, da tecnologia, da molecada, da juventude, mas eu confesso que eu não abro mão da Sagrada Escritura, né? Em papel mesmo, para fazer uso todo dia, para ler, para meditar, para fazer anotações. E é mais fácil também para decorar, né? Às vezes você quer marcar a passagem que mais te marcou, né? Não, e até o decorar é uma coisa assim, né? De tanto você ler a palavra, você toma afinidade com ela. Então, as suas respostas, quando Deus fala numa linguagem para a gente e nos faz... Olha o que o Espírito Santo faz. Ele nos recorda aquilo que nós conhecemos. Então, você precisa de uma resposta, você está orando. Daqui a pouco, Deus fala no íntimo do seu coração e te dá uma resposta na palavra, né? E aí você fica feliz porque está vindo uma confirmação, né? Porque você tem ali no texto bíblico uma confirmação de uma intervenção de Deus, de uma promessa de Deus. Então, nada melhor do que ter a Sagrada Escritura. E você tem argumentos. Porque Sim. Não é verdade? Sim. Eu gosto muito do Fábio. O Fábio Marcelino, esposo da Fernanda. Uma vez eu ouvi uma pregação dele que ele dizia assim, quanto mais íntimo da palavra de Deus, mais inteligente você fica. E de fato é verdade. Porque muitas vezes a gente não recebe nossos irmãos de outras dominações, né? Porque ele é chato. Não, é porque você não tem argumento. Justamente, né? A Sagrada Escritura, ela abre a nossa mente, né? Até porque se você pega o Antigo Testamento, você precisa se contextualizar, né? Você precisa entender que para ler a palavra e estudar a palavra de Deus, você precisa entender em que período que aconteceu, em que momento, qual era a situação. Você precisa, para entender a palavra, você precisa se ver naquele tempo. Né? As pessoas falam, mas é difícil ler a palavra de Deus. É difícil se a gente pega, as pessoas pensam que começa-se pela primeira página e vai até o final. Não é essa a forma correta. Não é essa a forma correta. Como eu disse, há muitas orientações, livretos de orientação. Mas uma coisa é certa, quando você começa... eu me interessei muito por história no Antigo Testamento. Eu gosto muito da história, por exemplo, da história medieval, né, onde você vai ver os doutores da igreja, os pais da fé, né, nos 7 primeiros séculos ali, quando vai se estruturar a doutrina da igreja. Então você começa... A sua mente, o Fábio disse uma grande verdade, a sua mente se abre. Nunca mais esqueci. Ele se abre, você fica curioso, você quer saber quantas e quantas vezes, por conta de uma citação bíblica, eu fui fazer uma pesquisa na internet, num livro, numa literatura secular, para entender o que aconteceu na história, né? Para entender uma situação, até mesmo política, né? Política da época. Então, assim, abre a mente mesmo, né? Aumenta o seu nível intelectual. E ela é muito atual, né? Muito atual. Sempre atual. Muito atual. Já que nós temos uma pergunta para o Regis? Isso, temos sim. Temos algumas perguntinhas. A primeira pergunta é do nosso irmão José Luiz, nosso irmão aqui da comunidade, o Zezinho,
que está lhe mandando um abraço. Você já pensou em desistir da caminhada? E temos também a pergunta do Luiz Carlos, nosso querido irmão da Missão ID. Luiz, grande abraço. Quais os cuidados os servos devem ter para não cair no ativismo e, ao fim do seu chamado a um determinado ministério, não deixar a igreja? Glória a Deus. Zezinho, Luiz, grande abraço para vocês. Que bom ter vocês nos acompanhando. Grandes irmãos aí de caminhada. Desistir da caminhada, nunca. Uma vez eu disse uma frase, nós tínhamos um grupo de servos, bem lá no começo, a gente fazia estudo bíblico todo sábado. Nós éramos em 40 servos, e nós fazíamos algumas missões fora de Hortolândia, ia para outras cidades, fazia tardes de louvores, retiros, enfim. Fazia o que nós chamávamos de missões. E eu me lembro uma vez que nós passamos algumas dificuldades. Falei, irmãos, o meu rumo, o meu fim é o céu. É o que eu quero chegar no céu, quero chegar na eternidade. Nem que eu chegue me arrastando lá. Nem que eu chegue me arrastando. Foi essa, de fato, a palavra que eu falei. E eu gosto muito de uma passagem, de Josué, que diz assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu usei muito dessa expressão quando eu falava nos tempos de dificuldade para a nossa equipe, e dizia assim: eu vou até o fim. Então, desistir da caminhada nunca, não tem como abrir mão do meu batismo. Desistir da caminhada, para mim, né, embora a renovação carismática é um movimento da igreja, mas ela é uma expressão de igreja, e a renovação carismática, para mim, foi a porta de entrada, ou não sei se, não vou dizer reentrada, porque eu nunca estive fora da igreja, mas foi por onde eu de fato tive o meu encontro profundo e pessoal com Jesus. Né? Veja, uma coisa é você ser batizado e ser católico, puramente católico, dizer que você é católico, mas você não viver a fé. Né? Você foi batizado e você está no mundo secular aí, sem viver a fé. E outra coisa é você ser batizado, estar dentro da igreja, se interessar pela vida da igreja e ganhar amor pela igreja. Né? E a renovação carismática foi isso para mim, me despertou para a fé. Então, nunca pensei em deixar a caminhada. O que a gente tem que ter bastante cuidado é que as pessoas pensam assim: ah, você era o coordenador do ministério tal, você era o pregador. Meu irmão, você continua sendo servo, mesmo que você não esteja ministeriado, você lá no banco, sentado, sendo um testemunho para a pessoa, ou atingindo uma pessoa, falando com uma pessoa, levando a palavra para uma pessoa, você continua sendo um servo. Uma vez me ocorreu um fato, quando coordenava o grupo de oração do qual o Luiz fez parte, ali na comunidade Nossa Senhora do Carmo, que me apareceu um irmão, que já há muito tempo fazia parte do grupo de oração. Ele disse assim: irmão, eu estou indo embora para Minas Gerais, mas eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu quero servir, eu quero cumprir uma missão, fazer uma missão lá em Minas. Eu falei: nossa, irmão, glória a Deus pela sua disposição. E por fim oramos por ele, nos despedimos dele, a igreja toda, e falei: nossa, irmão, vai fazer muita falta aqui. E ele foi, sabe, uma pessoa fervorosa, foi embora, o tempo passou. Passado um tempo, um belo domingo, o meu telefone tocou ali por volta de umas 5 horas. 5 horas da manhã. Eu fui atender o telefone e falei: alô, a pessoa do outro lado: alô, ô irmão, tudo bem? Eu falei: ô irmão, tudo bem? Ô irmão, eu falei: irmão, mas quem está falando? Não, irmão, aqui é aquele irmão que foi para Minas Gerais, papapá, papapá. Falei: ah, me lembrei. Falei: nossa, irmão, mas 5 horas da manhã. Né? E ele falou: não, sabe o que é, irmão?
eu estou aqui, rapaz, está difícil as coisas aqui. Eu quero falar, as pessoas não querem ouvir, eu quero falar de Jesus, eu quero pregar, mas as pessoas não dão atenção. E eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei assim, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Já que você ligou 5 horas, vamos continuar a nossa conversa. Você já está acordado? Eu falei assim, é assim, irmão. Quando a gente está disposto a testemunhar Jesus, e a gente quer pregar, quer dar uma palavra, fazer uma oração, dar um conselho, Deus se utiliza de nós. Deus se manifesta. Deus nos dá situações para viver essa nossa expectativa. Porém, não significa que necessariamente seremos pregadores de multidões. Então eu disse assim para ele, falei assim, irmão, fica tranquilo, Deus vai pôr pessoas no seu caminho. E não vai pôr uma multidão. Pode ser que Deus coloque uma pessoa lá no teu trabalho, alguém que está precisando de um aconselhamento, de uma palavra, um vizinho teu. E é assim, você vai exercer o seu ministério assim. Então, é isso que eu estou dizendo isso para diferenciar esse chamado e ver assim que não me importa se você vai para uma coordenação, para um ministério, ou se você vai servir lá na porta, se você vai, sabe, ficar acolhendo as pessoas, se você vai estar ali simplesmente cuidando para que tudo vá bem no grupo ou na missa. Todos são importantes. Todos. Justamente. Todos têm sua importância. Sim. Então, desistir do ministério jamais. E o Luiz fez uma pergunta também. Você pode repetir para nós a pergunta do Luiz, por favor? Quais cuidados servos devem ter para não cair no ativismo e, ao fim do seu chamado a um determinado ministério, não deixar a igreja? Glória a Deus. Muito, muito bom, Luiz. Sobretudo, oração. Né? Veja, irmãos, nós somos movidos por uma vida de oração. Sim. E uma vida da palavra. E, óbvio, uma vida eucarística. Né? Todo ministeriado ele precisa estar ligeiramente, inteiramente ligado à igreja. Não tem como você ser, eu sou pregador, eu sou formador, eu sou servo, sou intercessor, sou do Ministério de Oração por Cura e Libertação, sou músico, e você não vai à missa. E você não se confessa, e você não busca os sacramentos. Não. Primeira coisa, precisa estar vinculado, ativo na vida de comunidade. Segundo, precisa levar uma vida de oração. Viver uma vida de oração. Viver uma vida de busca. Né? Porque só pode encontrar aquele que busca. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu me senti sozinho, eu parei, porque eu fiquei meio que abandonado. Irmão, Jesus não abandona. Né? Jesus não abandona. Então, Luiz, para responder a sua pergunta e complementar a sua colocação, para não desistir, permanecer ligado como ramo à videira. Porque vai vir o cansaço, sim, vai ter muitas tarefas em alguns momentos, sim, mas você alimentado pelo Senhor, alimentado pela Eucaristia, alimentado pela sua palavra, você não vai se afastar, a pessoa não vai se afastar do seu ministério. E mesmo porque não pode se falar daquilo que não conhece. Justo. Ninguém pode dar o que não tem, né? Exatamente. Ninguém pode dar o que não tem. Eu acho que nós temos mais uma pergunta. Isso, temos sim, mais uma pergunta do nosso irmão Wellington, que está aqui na segunda-feira no programa nacional. Um abraço também para os Filhos da Promessa. Qual a melhor forma de só ficar nervoso em uma pregação? Glória a Deus, ficar nervoso. Olha, eu confesso que uma das pregações, me convidaram para uma tarde de louvor lá no Boa Vista, me lembro como se fosse hoje. E eu fui pregar, e de repente, quando estava na hora, era uma tarde de louvor, mas era estilo os antigos barzinhos de Jesus, que tinha lá todo aquele... mesas com refrigerante, salgado, e uma tarde de louvor, então você podia levar sua família para compartilhar daquele momento gostoso. Mas tinha um momento da pregação. E me chamaram para pregar,
puxa, aquela vida, me fugiu agora o nome do padre. Mas o padre, um padre italiano, alguém me disse assim, olha, o padre está aí. Nossa, gela qualquer um. Olha, eu transpirei até os dedos dos pés. Sabe, o nervosismo, ele sempre faz parte. E eu diria assim, quando eu comecei na entrevista, eu comecei nervoso. É natural, isso é uma adrenalina que é liberada do nosso organismo e não tem como... você fica atônito ali, você fica eufórico, você fica ansioso, frio na barriga. Nossa, é uma mistura de acontecidos. Né? Agora, você precisa criar técnicas ou descobrir técnicas para quebrar isso. Para quebrar isso. Né? Eu não sou cantor, mas eu amo quando eu sou ajudado na pregação com uma música que eu possa cantar junto. Então aí eu já percebo que já entro no clima, né? Já quebra aquele nervosismo. Então há diversas formas de quebrar o nervosismo na hora da pregação. Mas o pregador precisa tomar cuidado com uma coisa. Muito mais do que se preocupar com quebrar esse nervosismo, é se fazer ouvido. Se fazer ouvido. Né? As pessoas não chamar a atenção, mas falar com o povo de tal modo que você queira que ele ouça. Não é só falar por falar, não é gritar, mas também não é ser introvertido, fala baixinho, como vou dar meu recado, pronto, acabou, com pressa. Não. Mas é fazer uma pregação que leva esse querigma. Né? Então, preparar ajuda a quebrar o nervoso, ter tudo ali preparadinho. Chegar a conversar com os irmãos, se enturmar com o ministério de música. Né? Não chegar para pregar, chegar para participar do encontro. Isso já vai te ajudar bastante. E de pregador você se tornou formador. E como que surgiu isso? Que você já se formou. Olha, inclusive eu já participei de muitas formações, você não lembrava, né? Mas já participamos de muitas formações. Quantas pessoas passaram pelas formações? Pois é. Eu tive o prazer de participar com grandes formadores, assim, de aprender com muita gente boa, né? Nossa, e como nesse Graças nosso Brasil, Deus, né? Nós temos grandes formadores, né? Nossa. Nas comunidades, como a comunidade de vocês, há grandes formadores. Eu confesso que eu sempre tive uma paixão muito grande por Paulo, né? Então, estudando as cartas de Paulo, eu via que Paulo estava sempre catequizando, né? E interessante que Paulo sempre teve muita sabedoria. Muito embora antes da sua conversão, ele fosse um homem já letrado, um homem de boa formação acadêmica, vamos dizer assim, eu me apaixonei pela vida de Paulo. E como via que Paulo, com os seus ensinamentos, atingiu a muitos, eu comecei a sentir essa necessidade, porque eu precisei aprender. E via a dificuldade que era compreender a palavra, compreender a doutrina, entender a doutrina, né? E aprender muitas coisas da vida da fé da igreja, da vida de fé da igreja. Então veio essa paixão, né? Eu fui despertando essa vontade de querer ajudar, e sabendo que sendo formador eu aprenderia mais ainda. Sim, e aí foi acontecendo. Né? Quando chegaram as escolas, antiga Escola Paulo Apóstolo, sim, as primeiras que vieram para Campinas, eu tive o prazer de participar. E aí fui vendo, né? Fui vendo aqueles formadores e me interessei mesmo. Nossa, que beleza, né? E como que eu sei que eu tenho dom para pregar? Uau! Senhor Deus! Você sabe que isso é até um pouco perigoso, porque tem pessoas que querem pregar porque elas querem pregar. Né? E elas querem pregar, de repente ela fala assim, não, eu sou pregador. E a pregação ela é um chamado, é um ministério. Né? Deus, ele capacita os escolhidos, ele escolhe, chama pessoas e vai capacitando. Muitas vezes chama a gente e a gente nem está preparado, como foi o meu caso. Né? Como eu já disse, eu já preguei e despreguei tanto. No começo, quantas coisas eu ainda tinha dúvida, não tinha não estava bem formada a ideia, o conceito.
E eu falava algumas coisas ali no começo, aí depois eu ia estudar, falei, nossa, deveria não ter falado assim, vai Nossa, dar a é entender verdade. isso, né? E às vezes você acha que não foi tão bom assim. Justamente, Nossa, você começa já a ficar... aconteceu comigo. Então, Ai. como descobrir esse chamado? Primeiro, se você tem um chamado, você vai sentir o chamado, impelido para a pregação. E depois, se você é uma pessoa que de fato prepara. Porque não adianta ter chamado e sair falando o que quer, o que pensa, o que acha. Não, nós pregamos aquilo que recebemos da igreja, aquilo que recebemos de Jesus, aquilo que está na palavra, aquilo que está no catecismo. O pregador, antes de tudo, ele é um bom católico, ele precisa ser um bom católico, né? Conhecer a fé e se preocupar por conhecê-la, por estudá-la. E aí você sente o chamado, sabe? Não tem uma regrinha, pronta, né, para falar, olha, como que eu descubro? Esses sinais, eles vão acontecendo naturalmente. Você não se impõe, você é chamado, você é puxado, você é levado. Daqui a pouco você está pregando. E precisamos estudar, né, Regis? Porque, assim, querendo ou não, o pregador, ele é a boca de Deus. Justamente. Ele é o canal de Deus. Então, não pode Ao menos sair deve ser, né? Pelo menos deve ser. A gente tem que ser testemunha, sabe? Então, a gente precisa preparar. E é interessante que, Selma, não querendo te cortar, mas dizendo assim, o ministério, ele sempre é confirmado pelos irmãos. Sim. Então, assim, eu sou chamado, mas no meu grupo de oração, a coordenação não vê confirmação, os servos não vê confirmação. Que chamado que é esse? Que ninguém confirma o meu ministério? Não, um ministério precisa ser confirmado. Sim. Né? Na história da igreja sempre foi assim. Né? Então, Muito bem, tem o aceite da comunidade, tem a validação, tem a confirmação da própria igreja ali, representado pelo grupo de oração, pelos servos, pela equipe. Então, o chamado ele é sempre confirmado. Essa é mais uma das formas de se entender um chamado, né? Detectar o chamado de Deus. Eu lembro de um fato que aconteceu de uma das formações que você deu para mim, para o pessoal que estava no dia, que você falou que você começou muito jovem e que você errou muito como jovem, né? Não tinha muito discernimento e tudo mais. O que, né, inclusive o Hélito, que fez essa pergunta para você, é um jovem, né? O que você diria para esse jovem hoje sobre discernimento, aquilo que você passou, né? Que você viveu isso. Justamente. Que você não tinha discernimento na época, mas tinha esse gás, essa vontade e tudo mais. Falando do chamado, quando eu fui chamado, que eu sentia que Deus estava me impelindo para a pregação, e logo comecei a pregar nos grupos de oração, eu precisava me preparar. Então, o que eu fazia? Essa é a dica que eu dou para você. Eu me lembro que eu roubei 9 fitas, fita cassete, aquelas pequenininhas, Sim. do Padre Jonas. E eu ficava ouvindo aquelas fitas, e aí eu comecei a perceber como que ele dava a mensagem, né? Como que ele extraía do texto bíblico uma mensagem, quais eram os passos, né, para que a mensagem chegasse na pessoa. E aí eu descobri algumas características do Padre Jonas. E até digo para você, meu irmão pregador, não imite ninguém. Eu tentei imitar, viu? Não dá certo. É verdade. E já vi outros imitando também. Não dá certo. Fica feio, perde a unção, te coloca Cria um numas personagem, frias. parece, né? Não vai. Então, assim, a dica o conselho estuda a palavra. Reze, estude a palavra, escute muito a Deus e deixa o Espírito Santo conduzir. Seja prudente, seja organizado com os textos bíblicos, cumpra o tempo, não saia do tema e não faça ensino na hora de pregar. Pregação não é ensino, pregação é mensagem querigmática, pregação é o amor de Deus, é levar as pessoas a ter experiência de Deus, é levar as pessoas a descobrir o amor de Deus. Então a pregação precisa ser querigmática. Mesmo as grandes pregações de congressos, as grandes pregações nas formações, as grandes pregações, elas nunca deixam de ser querigmáticas, elas nunca deixam de levar o amor de Deus. E por fim eu digo assim, nunca faça do microfone um local de recado para seu ninguém.
o que importa naquele momento é puramente a palavra de Deus Amém. ser dada às pessoas. Amém? Tá tão gostoso, né? Mas parece que está no final. Jaque, a última pergunta. Sim, a última pergunta, entrando aí na pergunta, já entrando também na pergunta da Selma, o nosso irmão Luiz, ele pergunta novamente, se Jesus nos diz que ele é a ressurreição, também o caminho, a verdade e a vida, por que alguns pregadores, em suas colocações, mandam tanto as pessoas para o inferno em suas pregações? Essa pergunta é importante. Para fechar, hein? Isso Olha é muito só. complicado. O Luiz tem razão. Infelizmente, eu vou dizer mais uma coisa, viu, Luiz? Você falou muito bem nisso daí. O que acontece? Tenho muito carinho e respeito pelos evangélicos, são irmãos nossos, são de outra denominação, mas tenho respeito. Muitos pregadores, ou supostamente pregadores, começam a copiar figuras muito conhecidas, e figuras muito conhecidas da internet. E aí começa a copiar estilo, porque ele acha que aquilo é bonito, aquilo é interessante. E eu disse agora há pouco, não faça isso, meu irmão. É feio, isso não me edifica, isso gera grandes estragos dentro do seu ministério. Deus nos fez pessoas únicas. Então nós não temos necessidade nenhuma de ficar copiando ninguém. A gente pode aprender com as outras pessoas, com os padres, com os pregadores, com os servos. Mas muitas vezes há pessoas que ficam, pulando de vídeo em vídeo, de pregações na internet, fica copiando linguagem, termos, até de pastores, sabe? Como disse, tenho respeito, tem muita gente boa por aí, mas não faça isso. Segundo, o pregador precisa aprender, né? A gente dentro da renovação carismática tem formação para isso. Jamais fazer uso de palavras que diminuem as pessoas, que ofendem as pessoas, de xingamentos, menos ainda. São palavras torpes, né? Não confere com os ensinamentos da renovação carismática. Mas esses vícios, eles vêm daí. Eles acabam vindo daí. Das pessoas ficarem pulando, querendo copiar, ouvindo, e aí eles querem repetir, e acaba repetindo o erro de pessoas, quando fazem xingamentos, quando fazem acusações, né, que a gente nunca deve fazer numa pregação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso não dá crédito nenhum. Não dá crédito nenhum. E lembrando que ainda é a igreja que leva o nome, né? Justamente. É a igreja católica. Mancha eu não a imagem. sei o nome do rapaz que estava lá, mas só sei que ele é católico. É assim. Né? Então pode correr esse grande risco também. Com certeza. Eu acho que você tem que voltar mais vezes, Regis, porque está tão bom o nosso papo. É gostoso ficar sentado aqui conversando. Está tão gostoso o nosso papo, mas a gente já está chegando ao fim. Mas eu queria falar sobre a primeira exortação apostólica do Papa Francisco, que é a alegria do Evangelho. Eu achei tão bonito que ele falou, né? Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Amém. Então é isso que Ele fala para cada um de nós. Nós temos que dar o primeiro passo. Você deu e hoje é um grande formador, graças a Deus, né? Para a honra e a glória de Jesus. E obrigado você, e a gente tem que falar também do nosso terço personalizado. Esse é o seu, Uau. Luiz Antônio. José Antônio. José Antônio, isso, José Antônio. E vem meu nome aqui, ó. E veio personalizado. Meu nome. Essa Nossa. é a grande marca da comunidade católica aí de Anunciar. Uau. E você aí em casa que não tem ainda, eu não acredito que você não tem ainda. Será se o Luiz e o Zezinho e o Fábio, será se eles têm? Eu tenho agora. Provável que sim, mas pode ser que a família não tenha, o vizinho não tenha, verdade. os membros do grupo Obrigado. de oração. Muito bom. Então muito você aí seja, né, contribui com o nosso terço personalizado, onde contribui com toda a nossa obra de evangelização, custear as nossas despesas. E nós temos uma grande novidade para o mês de outubro.
que é o terço personalizado das crianças. Está muito bonito, graças a Deus tem tido uma grande saída. Você já pode até comprar para o seu neto. Eu quero comprar um hoje para levar para o meu netinho. Ótimo, aqui já conseguimos um aqui. E muito obrigado você aí em casa, que teve uma grande formação, querendo ou não, uma grande formação. Obrigado você. E se você quer continuar compartilhando, pode estar compartilhando, que foi muito bom o dia de hoje. Só tenho que agradecer, viu, Regis? Deus abençoe pela grande formação que você nos deu aqui hoje. E dia 14/9 tem o programa Falando com Deus, que está muito bom, hein, Jaque? Maravilhoso. Está muito bom. E você precisa vir no Falando com Deus. Eu venho. Porque toda segunda-feira o nosso povo de casa tem um compromisso com a comunidade católica de Janunciai. Glória a Deus. Né? É verdade. Uma segunda é o Amarte Mais, a outra Falando com Deus. Fabrício, a gente espera você então, dia 14/9, junto com o Jorge. E provavelmente sempre tem um convidado muito especial, tá? E o Amarte Mais volta dia 21/9. Eu posso falar quem é o nosso convidado, gente? O nosso próximo convidado é o Padre Fernando, da Paróquia Santa Luzia de Hortolândia. Então, não pode perder, hein? É o próximo. Regis, mais uma vez, Deus abençoe seu ministério. Muito obrigado pela grande formação que você nos deu aqui hoje. E a gente gostaria de marcar outras vezes com você. Para você estar falando mais ainda sobre a palavra de Deus. Eu agradeço de coração, é muito bom estar aqui com vocês, ver o trabalho de vocês, o trabalho de evangelização, gostei da casa. Eu posso fazer uma pergunta? A última, gente. Nunca pensou em entrar numa comunidade de aliança ou de vida? Eu já tive um convite, ainda não senti esse chamado. Olha. Eu não senti esse chamado, mas já tive o convite, sim, e acho fantástico o trabalho. Eu não sei o que Deus reserva para o meu futuro, mas eu acho maravilhoso o trabalho. Fica aí o convite para participar de próximos retiros vocacionados aí, gente. Amém. Fica aí o convite. Que bom. Obrigado. Encerra para nós, então, Regis. Encerro. Vou encerrar fazendo uma oração. Desde já eu quero agradecer toda a equipe que aqui está, o Rogério que me convidou, enfim, e pedir que você, nesse momento, feche os teus olhos, você que está em casa. Qual é a situação que você está vivendo hoje? No meio a todas essas mudanças que nós estamos experimentando por conta desta virada, da pandemia, o que você está passando? Qual é hoje a sua luta, a sua dificuldade? Lembra-te que o Senhor disse: tudo que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido e ser-vos-á dado. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é um texto bíblico. É uma promessa. Tudo que pedirdes em oração, crede que já o tendes recebido e ser-vos-á dado. Portanto, agora em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, a Senhora do Amparo, eu peço, Senhor, visite a cada um dos teus. Visite, Senhor, a nossa igreja arquidiocesana, a nossa igreja dentro de Hortolândia, de Montemor, dentro da nossa forania, os nossos grupos de oração, os seus membros, cada pessoa. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame da tua graça, derrame das tuas bênçãos, manifesta o teu amor e a tua misericórdia. Venha, Senhor, suprir as necessidades do teu povo carente, do teu povo que clama, do teu povo que te suplica. Venha manifestar o teu poder e o teu amor. Bendito e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glórias e glórias a ti. Amém.
amar-te mais.